Olá, pessoal da Turma 2000, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai fechar o roteiro da quinzena, ok? Na semana passada a gente teve aí uma aulinha. Peraí, abri o roteiro errado. A gente teve uma aulinha de revisão para a prova, né? A gente teve esse encontro aí ao vivo, alguns de vocês puderam participar. Bom, hoje então a gente vai continuar o trabalho aí sobre economia, né? A gente falou na aula passada sobre blocos econômicos. Hoje a gente vai estar falando sobre o Brasil e o comércio multilateral. O objetivo dessa aula vai ser a gente trabalhar aí conjuntamente, entender como se dá a inserção do Brasil no contexto comercial global atualmente. Na verdade, a gente vai dar um enfoque aqui da década de 90 em diante, ok? Analisar as mudanças na composição da balança de exportações e importações do Brasil, ou seja, o que a gente vende, o que a gente mais vende e o que a gente mais compra e de quem e para quem, ok? Para quem e de quem, no caso, né? E quais foram os parceiros do Brasil nesse período e quais são atualmente os principais parceiros econômicos do Brasil nesse momento. Sobretudo, a gente vai dar destaque aí a dois, né? Os Estados Unidos e a China, e tentando entender como que num contexto atual de guerra comercial entre esses dois países, então vou falar aqui um pouco para vocês sobre essa guerra comercial, como que isso tem reflexos aqui no Brasil. A gente também vai falar um pouquinho sobre o papel do Brasil no Mercosul e a importância do bloco para o Brasil e para a América Latina, então como que é essa projeção do Brasil aqui na região, ok? E por fim, a gente encerra aí falando dos principais desafios que o Brasil encontra no atual momento no comércio exterior, né? Então, comércio multilateral. Multilateral quer dizer que, né, são entre vários lados, então, vários países. Primeiro de tudo, a gente puxar aqui. Peraí, que eu só uma coisinha aqui. Deixa eu só pôr o mousezinho aqui pra gente. Pronto. Vamos lá. Então, primeiro de tudo, a gente lembrar que desde o descobrimento, né, com o descobrimento, a gente tem uma divisão internacional do trabalho que se caracterizava da seguinte maneira. Então, com a colonização, como é que se diz, qual era o papel que cada país desempenhava na DIT? Você tinha aí. Ai, fiz besteira de novo. Hoje eu tô demais. Foi mal. Ai, meu Deus. Vem cá, meu filho. Fica aqui. Foi mal. Então, voltando. Com a colonização, então, no contexto da colonização, como é que se dividia o papel de cada país no comércio internacional? Você tinha duas frentes, né? Você tinha aí as chamadas colônias e metrópoles, né? Onde as colônias enviavam para as metrópoles metais preciosos, especiarias, escravos e recebiam dessas metrópoles manufaturas, né? Produtos semi-industrializados, vamos chamar assim. Com o processo de industrialização e a entrada aí do chamado capitalismo industrial, o advento do capitalismo industrial, você tem uma mudança aí nessa divisão internacional do trabalho. Já vamos ver onde o Brasil entra nisso tudo, né? Então a gente sabe que no período colonial era assim. Como é que foi a partir da industrialização? A gente sabe, ou deveria saber, que vocês estudaram isso no ano passado, quando falaram de Revolução Industrial. A Revolução Industrial começa na Europa, se expande para os Estados Unidos, para o Japão. Então, são países de industrialização mais antiga. E aí, isso configura uma mudança na DIT da seguinte maneira: as colônias passam a ser, continuam sendo locais de exploração, ou até quando já independentes, né? Isso vai permanecer, de certa forma, enviando produtos primários, né, como produtos de origem agrícola, pecuária, mineração, extrativismo vegetal, por aí vai, e recebem produtos industrializados. Século XX, não temos grandes mudanças até a Segunda Guerra Mundial. Então, você tem aí mais ou menos essa manutenção da lógica em que os países subdesenvolvidos e não industrializados vão enviar para os industrializados produtos, matérias-primas e receber, além de produtos industrializados, também capitais, né? Ou seja, investimentos e empréstimos. Esses investimentos e empréstimos, a partir do século XX, aqui no caso do Brasil, a partir da década de 1930,
você tem o início do nosso processo de industrialização no governo Vargas, ok? Aonde graças a esses investimentos estrangeiros, a gente tem aí o início do nosso processo de industrialização. Então, você pega dinheiro que vem lá de fora para fazer a sua própria fábrica. E a partir da segunda metade do século XX, sobretudo a partir, então, do final da Segunda Guerra Mundial, década de 45, então, em 45 em diante, a gente tem uma nova mudança na divisão internacional do trabalho, o início aí, mais ou menos, da terceira revolução industrial, aonde esses países não industrializados e subdesenvolvidos, eles já estão industrializados. E agora, graças aos avanços tecnológicos permitidos com a globalização, com a terceira revolução industrial, esses países, então, essas fábricas que outrora estavam em Chicago, Detroit, Paris, Manchester, enfim, elas vão se deslocar para países subdesenvolvidos, porque esses países subdesenvolvidos, como o Brasil, por exemplo, apresentavam vantagens para essas fábricas. Vamos entender que no contexto do capitalismo, o que o capitalista quer, isso independente da fase e do modelo de capitalismo que a gente está falando, é a maximização do lucro. Então, ele quer um custo menor para produzir, enfim, para ter uma margem de lucro cada vez maior, né? Então, esse foco não muda. E aí, graças a esse desenvolvimento tecnológico, isso permite que essas fábricas, então, saiam desses países centrais de industrialização antiga, porque esses países se tornaram saturados, é mais caro produzir ali, as leis ambientais começam, e sobretudo a partir da década de 70, a ficar cada vez mais rigorosas, então exigir aí menos poluição, o que demanda investimento na fábrica ou redução da produção, e o capitalista não quer isso de uma maneira direta, então eles se deslocam para países como o nosso, que sobretudo a partir da década de 50, no governo JK, vai se abrir para essas empresas transnacionais, ok? Então, as automobilísticas chegam ao Brasil nesse momento, as empresas de bens de consumo duráveis, geladeira, fogão, máquina de lavar, vão chegar aqui no Brasil nesse momento, a televisão. Então, são empresas internacionais que vão fabricar aqui no Brasil. Então, repara que o Brasil se industrializa, de certa forma, já se tornando dependente desse investimento financeiro, né, para fazer lá com o Vargas a sua base industrial, né, então vai tal da indústria de base, e quando ele começa a produzir produtos de bens de consumo duráveis e não duráveis, então desde o carro bom, sei lá, roupa e produtos alimentícios, por exemplo, muito dessa fábrica nacional, ela é dependente desse investimento estrangeiro e dessa tecnologia estrangeira, porque além do Brasil não ter dinheiro para investir nessas fábricas, não investiu suficientemente na geração de tecnologia, na geração de conhecimento e de mão de obra qualificada até hoje, né, suficientemente. Então, o papel do Brasil na atual divisão internacional do trabalho é de um país que já exporta produtos industrializados, como carros, aviões, celulares e por aí vai, mas que exporta ainda e, sobretudo, no caso do Brasil, produtos primários, ou seja, soja, café, laranja, que são petróleo, que são os nossos principais produtos, né, os produtos que o Brasil mais vende, que compõem, então, ocupam lá os primeiros lugares da nossa pauta de exportações, da nossa lista de exportações. E importamos produtos industrializados, em geral de tecnologia superior, então importamos telefones, notebooks, ou muitas vezes a gente produz aqui, porém com tecnologia que vem de outros países, que vem dos tecnopolos norte-americanos, chineses, da Coreia do Sul, sul-coreanos, por aí vai. E também continuamos importando aí capitais, né? Ou seja, empréstimos, investimentos e tecnologia. Ok? Esse é o papel do Brasil na atual divisão internacional do trabalho. Então, a partir da década de 90, até a década de 90, na verdade, os principais parceiros econômicos do Brasil, então de quem o Brasil mais comprava e vendia, eram basicamente os Estados Unidos e alguns países europeus.
A partir de 91, com a assinatura do Mercosul, com a criação do Mercosul, a gente tem uma ampliação significativa do comércio do Brasil com a América Latina, tanto de compra quanto de venda de produtos. Vamos lembrar aqui, como a gente viu na aula passada, que o Mercosul é um bloco criado, um bloco econômico criado para fortalecer as trocas comerciais na região da América do Sul. Então, faz sentido que a partir então da década de 90, você tenha, e sobretudo a partir do século 21, né, então dos anos 2000, a gente tem uma ampliação das parcerias, do leque de parceiros comerciais que o Brasil vai ter. Então, além dos tradicionais Estados Unidos e Europa, a gente tem aqui, a partir de agora, então, a participação cada vez maior de países da América Latina, sobretudo a Argentina, por exemplo, de quem a gente importa grande parte dos automóveis que utilizamos aqui. E você tem aqui dois destaques, que são a China, principalmente, e a África. A África, eu vou falar brevemente, é uma participação mais recente, né? Sobretudo a parte aí de 2012, 2011, no contexto aí da formulação dos BRICS, que eu já vou falar melhor o que que é. Mas a China, especialmente a partir de 2005, se torna aí o principal parceiro econômico do Brasil. Então, de quem o Brasil, inclusive, não só vende, mas como também compra grande parte dos produtos industrializados, sobretudo. Ok? Vamos por parte, então. Vamos lá, slide. Então, olhando esse mapa aqui de 2017, atual, então já no século 21, recentemente, a gente tem um mapa aqui que mostra, por estado, quais são os destinos das exportações brasileiras. Então, repara que a maior parte dos produtos produzidos em praticamente todas as regiões do Brasil vão para a China, que está aqui em vermelhinho no mapa. Acho que aqui eu consigo mostrar melhor para vocês. Então, repara que a China... maior parte dos produtos, então, que saem do Brasil, vão para a China, depois para a Argentina, Canadá, Holanda, Hong Kong, Venezuela, e Estados Unidos, obviamente, mas repara a participação chinesa nas exportações brasileiras. Quando eu falo exportação, gente, é venda de produtos. É da onde vem grande parte do PIB nacional. E esse mapa é muito interessante da gente explorar. Tô pensando até em cobrar ele na prova, que é o seguinte, se a gente puxar aqui o que o Brasil produz em termos de material, a gente lembrar aqui quais são as principais zonas industriais do Brasil, né? A gente tem aqui, vou marcar em amarelo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Então, o centro-sul do Brasil é da onde saem grande parte dos produtos industrializados. Repara, então, que esses produtos vão basicamente ou para os Estados Unidos ou para a China, né? Para os dois. Não só, mas sobretudo. Agora, o restante, em vermelho, Minas Gerais, parte de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Tocantins, Pará, Piauí, Bahia, são grandes regiões produtoras de soja, né? Do Paraná para cá, você tem, de São Paulo, pegando parte de São Paulo, você tem as grandes plantações de soja, que é o principal produto de exportação brasileiro, principal produto que nós vendemos, e vai para onde? Para a China, alimentar gado na China. E aí a gente faz o que? A gente compra a carne que vem da China. Ou a gente pega o nosso farelo de soja, vende e compra o nosso suco A10, né? Que é aquele suco à base de soja concentrado. Então, o Brasil, de certa forma, apesar de ter se industrializado, e isso é muito importante a gente ter em mente, ele ainda é um país que, apesar de ser aí a quinta maior economia do mundo, a maior economia da América do Sul, né, a grande potência da América do Sul, o Brasil ainda é um país que se insere no comércio internacional como um país exportador de matéria-prima ou de produtos de baixa industrialização. Então, um petróleo não muito trabalhado, uma soja não muito manufaturada, o suco de laranja, o café, grande parte do café que nós consumimos aqui é produzido aí entre Minas Gerais, São Paulo e o oeste da Bahia, e vai lá para fora, é torrefado, moído, torrefado e moído e industrializado, embalado lá fora e volta para o Brasil para ser vendido aqui muito mais caro. A mesma lógica que a gente tinha lá no século XVIII. Ou os melhores cafés que o Brasil produz
vão lá para fora, são industrializados lá fora, são vendidos muito bem lá fora, e o lixo, o café de baixa qualidade, o pimpinela, o pilão, o melita, que você deve pensar, meu Deus, professor, eu tomo isso e acho caríssimo. Eu tomo de Três Corações para baixo, café campeão, café. Esqueci o nome, mas enfim, os cafés mais baratos. É o resto que fica aqui no Brasil. São cafés extremamente torrados para a gente não sentir o gosto da mistura que tem ali, porque não é café puro. É café com defunto. Brincadeira. É café com milho, com resto de folha. Enfim, é um café muito torrado para a gente não sentir o gosto da mistura. Né? Se você toma um café puro, realmente, feito ali, você sente a diferença do gosto na hora. Você não sente aquele amargo. Só estou trazendo um exemplo aqui, porque é um produto que está no nosso alcance aí diariamente, sobretudo no meu, para aguentar aqui dar aula para vocês. Brincando. Bom, e aí então vamos olhar o Brasil e a sua relação com grupos econômicos, sobretudo dois. A gente vai focar aqui em dois especificamente. Primeiro, o Mercosul, que eu já mencionei. Então, o Mercosul, como a gente viu na aula passada, retrasada, é um bloco econômico que agrega aí os países da América do Sul, à exceção hoje da Venezuela, né? E que foi criado com o objetivo justamente de ampliar as trocas comerciais entre os países vizinhos. Atualmente, o Brasil 16% das exportações do Brasil vão para a América do Sul, vão para os países do Mercosul. Isso, apesar de ser, 16% é bastante coisa, mas ainda é pouco comparado à potência que que a gente poderia alcançar caso o Mercosul funcionasse da maneira como ele foi proposto para funcionar, né? Então, apesar de ser o principal e o maior bloco econômico da região, que movimenta aí bilhões, trilhões na economia nacional, que nos últimos anos vem figurando cada vez mais no contexto do cenário internacional. Então vocês devem ter acompanhado aí esse ano que houve uma proposta aí de diálogo entre Mercosul e União Europeia. Então é algo muito importante para a região e para o Brasil especificamente. Porém, devido sobretudo, né, principalmente aí às instabilidades políticas que passaram os países membros do Mercosul. Então a gente tem alguns casos emblemáticos aí, como o Paraguai, que em 2012 chegou a ser expulso do bloco por conta do processo de impeachment que passou o presidente Fernando Lugo. Você tem o caso mais recente da Venezuela, que vive ainda um contexto de crise econômica e política, né, muito grave, que resultou na expulsão da Venezuela do Mercosul. Você tem a Argentina, que passou, desde o século XX, a Argentina vem passando por sucessivas crises econômicas que resultam em crises políticas, né, em instabilidades políticas. Então, isso reduz a atratividade dos investidores internacionais na região, no bloco, e isso tem consequências para o Brasil. E o próprio Brasil, que, como a gente sabe, passou aí a partir de 2014, sobretudo, né, no auge aí da Lava Jato, do processo de impeachment da Dilma em 2016? Fugiu a data do impeachment. 2016, né? Aí Temer, 2016. A Dilma passou pelo processo de impeachment e isso gerou, isso representa para o cenário, para os investidores internacionais, instabilidade. Então, os caras não vão investir num país que está passando por um processo de impeachment, que foi narrado como uma possibilidade de golpe, e você tem aí toda hora prefeitos, governador, olha o Rio de Janeiro, caos que tá com o governador preso, toda hora você tem uma figura política, grande figura política brasileira, presa ou envolvida numa situação de escândalo. Então, né, são fatores aí que geram instabilidade e que, de certa forma, dificultam os investimentos estrangeiros de entrarem no bloco e também de diálogo entre o próprio bloco, né? Outro problema aqui que causa aí um desafio ao Mercosul é um problema de infraestrutura e logística. Então, são países de industrialização tardia, são países, no caso do Brasil, por exemplo, é um país muito grande, muito diverso regionalmente, com uma infraestrutura
ou seja, eu estou falando aqui de rodovia, de rede elétrica, de infraestrutura urbana básica e logística, é ainda muito precário, ainda muito desigual entre as regiões. Então, a gente tem bolsões de industrialização no Brasil, o que dificulta, por exemplo, o comércio entre os países. Então, você teve aí na última década propostas de integração de infraestrutura, o IRSA, né? Que foi eu cheguei a falar isso para vocês na última aula, penúltima aula, que era um projeto de integração da infraestrutura dos países da América do Sul. Uma das obras era justamente você criar uma ferrovia que ligava o Oceano Atlântico, ou seja, o litoral atlântico do Brasil, ao litoral pacífico, se eu não me engano, do Peru, né? Então, acho que, não, fugiu agora, mas enfim, você faria uma ligação de um oceano para o outro, e isso, caraca, seria uma parada nível Canal do Panamá, ou talvez maior, né? Que não aconteceu ainda, devido, sobretudo, a essas instabilidades políticas e as crises econômicas interiores a cada país e ao Brasil. Um outro problema são as barreiras alfandegárias, ou seja, os impostos que ainda existem dentro do bloco. Outro grupo econômico do qual o Brasil tem grandes relações econômicas, muito mais do que com o Mercosul, é o BRICS, né? Os BRICS não são um bloco econômico, muito cuidado com isso, isso é pegadinha clássica de prova, de vestibular, da vida. Os BRICS não são um bloco econômico. Na verdade, os BRICS é uma sigla, né, que faz referência aí a 5 países, né? Brasil, Rússia, Índia, China, e em 2011 entrou a África do Sul. Então essa sigla foi criada, me fugiu o nome do economista agora, mas esse cara ele virou e falou: olha, investidores, os países do século XXI são esses 4: Brasil, Rússia, Índia e China. Quer investir? Investa lá. E em 2011 se acrescentou a África do Sul a essa perspectiva, então, de países que teriam uma projeção não só de comércio, mas também aí política e por aí vai, né? Bom, eu acho que cada vez mais, eu acho que com exceção talvez da África do Sul e da Índia, mas a gente escuta, se você é minimamente atento ao noticiário internacional, e se não é, deveria ser, ou pelo menos aos trend topics do Twitter, você deveria olhar e perceber que Brasil, Rússia e China são a todo momento, e isso não só por causa da pandemia da Covid, mas são a todo momento mencionados nos jornais internacionais, seja por questões econômicas, seja por questões políticas e também ambientais, e já vou falar sobre isso. Então, desde 2006 e sobretudo a partir de 2011, com a entrada da África do Sul aí nessa projeção, esses países olharam e falaram assim: pô, real, a gente tá aí crescendo, vamos se unir? Vamos aumentar a nossa integração? Vamos todo ano sentar para conversar, fazer o encontro da galera? Vamos discutir aqui a nossa economia, vamos criar estratégias de integração entre nós? E aí, então, a gente tem o auge dessa cooperação, dessa ampliação da cooperação entre esses países, foi a criação em 2014 de um banco dos BRICS, né? Então, que é chamado de Novo Banco de Desenvolvimento. Então, é um banco criado para esses 5 países, entre eles para as empresas desses países, para que haja aí financiamentos e por aí vai. Então, muito comum, já caiu em várias provas vestibulares. A gente teve aí o último encontro dos BRICS em 2019, teria esse ano, mas não vai acontecer por conta da pandemia da Covid-19. Cada ano os BRICS têm uma presidência, né? E ano passado a presidência foi do Brasil, então a reunião aconteceu aqui, não sei se vocês vão lembrar, em novembro de 2019. Então os líderes dos 5 estados se reuniram aqui no Brasil, desses países membros, né? E vieram para cá conversar estratégias de desenvolvimento, de serem realmente, de cumprirem aí essa perspectiva. E aí, dentro dos BRICS, né, a gente tem 2 países para destacar, que é o Brasil e a China. Então, como eu mencionei ali no início da aula, em 2005, quando a China finalmente entra na OMC, na Organização Mundial do Comércio, mas já vinha de certa forma, né, desde a década de 70, se industrializando, se abrindo para o capitalismo. Vamos lembrar que a China é um país onde prevalece o chamado socialismo de mercado, né, onde você tem
uma parte do país, né, no litoral, que é aberto, de certa forma, aos investimentos capitalistas, apesar de ter uma coordenação muito forte do Estado. Então, a partir de 76, uma série de reformas econômicas foram feitas na China, de modo que permitiram a sua industrialização assim, né, chamado o dragão chinês, né? A China cresceu o seu PIB a ritmos assim, estupendos para a época. Por isso, e hoje ocupa o lugar aí de segunda economia do mundo, né, disputando com os Estados Unidos a hegemonia econômica mundial. Por isso, a tal da guerra comercial que eu mencionei com vocês no início da aula. Então, China e Estados Unidos, apesar inclusive de serem parceiros econômicos um do outro, grande parte das exportações americanas vão para a China e o contrário, eles disputam, estão numa queda de braço muito grande, por derrubada de barreiras alfandegárias e por disputas de áreas de influência. Bom, e o Brasil nisso tudo? O Brasil, vou ser bem franca com vocês, depende, entre aspas, mais da China do que dos Estados Unidos. Então, a partir do momento em que o Brasil começou, nesse ano, sobretudo, aí, com a questão da Covid, a brigar com a China, o grande risco que isso colocava para a nossa economia era o fato, então, da China, ainda mais tratando de um estado bastante polêmico, virar as costas para o Brasil, né? E isso provocar uma crise econômica muito grave. Então, você teve o ministro do Comércio chinês, você teve o embaixador chinês olhando para o Brasil e falando assim: ok, me critica, mas com cuidado porque você depende de mim, parceiro. Ok? Então, sobretudo a partir da crise de 2008, a China ampliou a sua influência no mundo e inclusive no Brasil. De modo, então, né, que se tornou aí o nosso principal exportador, o nosso principal parceiro comercial. Então, 43% da nossa soja vai para a China, 22% do petróleo vai para a China, do minério de ferro, 17%, parte da nossa produção de carne também vai para a China, de celulose. Então, repara que são produtos, em sua maioria, primários. Agora, o que o Brasil compra da China? Plataformas de perfuração, exploração e dragas, ou seja, produtos oriundos da indústria de base, né? O Brasil exporta da China outros produtos manufaturados, então desde adaptador de tomada enfim, uma série de outros produtos, artes e aparelhos transmissores e receptores de telefonia, partes de aparelhos transmissores e receptores, compostos químicos heterocíclicos, não sei dizer o que é isso, mas repare então que a maior parte do que o Brasil importa da China são produtos manufaturados ou semi-manufaturados, leia-se industrializados. Principais desafios do Brasil no comércio internacional são atualmente. Então, o que dificulta ainda o Brasil ser olhado com bons olhos para os parceiros, por seus parceiros comerciais? Primeiro, que o Brasil é considerado um dos países que tem as maiores barreiras alfandegárias, ou seja, impostos do mundo, ok? Então, é muito difícil vender no Brasil. Engraçado, né? Você deve pensar, poxa, mas tem muito produto industrializado, produto internacional no Brasil. Ok, são aqueles que são produzidos aqui. Por isso comprar um iPhone é tão caro. Por isso comprar um iPad é tão caro, um carro importado é tão caro, porque a taxa alfandegária no Brasil é muito alta. E isso não é novidade para nenhum de nós. Um outro problema que dificulta o Brasil no contexto do comércio internacional como eu mencionei também já, a infraestrutura e a logística do país, que ainda é muito desigual regionalmente, então isso dificulta os países quererem fazer comércio com o Brasil. Então, isso aqui é importante, então, a gente colocar também, né, que a Ai, não quer deixar eu digitar. Bom, mas eu queria dizer aqui que o que eu chamo de desigualdade logística seria também, a gente poderia inserir aqui facilmente a questão das desigualdades regionais no Brasil. A instabilidade política que o Brasil vive, sobretudo a partir aí
dos anos 2010, ok? Então, recentemente. E agora, principalmente nos 3 aí últimos anos, as questões ambientais. Quer dizer que o Brasil passou a ter problema ambiental só agora? Não, o Brasil sempre teve. O problema é que o Brasil, a partir da década de 90, começou a se destacar aí até de uma maneira bastante significativa como um dos países que vinha avançando aí na questão do combate no avanço à preservação ambiental, né? Então, recebeu aí a Rio mais 20, Rio 92, Rio mais 20, né? Que foram as conferências do clima. Porém, é um país ainda marcado pela destruição do meio ambiente, sobretudo destruição dos biomas tradicionais. Repara, então, essa mancha aqui em vermelho nesse mapa que a gente está vendo, vou marcar em azul claro, mostra a área então antropizada, ou seja, o que foi removido do bioma original, da cobertura vegetal original. E isso continua avançando, sobretudo nos últimos anos, né? E a gente tem como exemplo aí a questão do Pantanal, que está ardendo em chamas, o Cerrado, que já teve mais da metade da sua cobertura original descoberta, a Amazônia, né? A gente teve o caso dos incêndios no ano passado, que chamaram bastante atenção da mídia internacional e dos investidores internacionais e continua queimando atualmente. E qual é o problema disso? O que tem a ver isso com o comércio? Está queimando fogo o bioma, não né, o comércio, não as fábricas. Por quê? Porque a gente está vivendo uma era onde o mundo já se deu conta de que a gente precisa preservar o meio ambiente. Não é ético, não é legal, inclusive do ponto de vista da imagem da empresa, você ter relações com um país, com uma empresa que não preserva o meio ambiente. Isso está sendo cada vez mais cobrado lá fora. Então você tem aí já se colocando para um desafio econômico do Brasil atualmente, é justamente a ameaça de uma série de investidores de várias partes do país, do mundo, de saírem do Brasil, ou seja, de não aplicarem dinheiro no Brasil por conta aí, sobretudo, da questão da Amazônia, que é de interesse internacional. Ontem, terça-feira, 29 de setembro, a gente teve aí o debate presidencial norte-americano, onde o Brasil foi citado. A queimada na Amazônia foi citada e o presidenciável Joe Biden disse algo que chama a atenção aí, que vai ao encontro do que a gente está conversando. Ele disse, se o Brasil, se eleito, o Brasil vai sofrer sanções por conta do que está fazendo a Amazônia. Então é importante que o Brasil pare, porque no caso a proposta dele é de preservação do meio ambiente, a questão do aquecimento global, o Trump já vai num outro caminho, mas o fato é que, não estou discutindo aqui a eleição norte-americana, o que eu estou trazendo o Brasil está no cenário internacional, o Brasil foi pautado na eleição aí da principal potência do mundo, a partir da perspectiva ambiental com uma ameaça econômica. Então, a questão ambiental pode parecer uma questão superficial aí, de abraçar a árvore e preservar o urso panda, mas ela tem um fundo econômico muito grande e é isso que a gente tem que estar atento também. Então, esses são os principais desafios, as principais características do Brasil no cenário internacional. Eu pedi a vocês aqui no roteiro que foi revisado, né? Eu tinha mandado o roteiro errado para vocês, desculpem. Vocês receberam então um novo roteiro. Então, o próximo passo após assistir essa aula é vocês fazerem a leitura das páginas 32 a 37 e depois lerem o box sobre as zonas de processamento de exportação, as ZPEs do Brasil, que parecidas às ZEEs chinesas, as zonas econômicas especiais chinesas, são aí polos onde você tem uma série de investimentos que foram feitos, sobretudo pelo governo federal, que fazem dessas regiões aí chamadas plataformas de exportação. Então eu sugiro que vocês façam a leitura, eu exijo que vocês façam a leitura desse box na página 38 e respondam a pergunta que eu faço a vocês, né? Qual é a importância das EPEs para as trocas comerciais brasileiras? Em seguida, você vai continuar a leitura do livro e vai fazer a atividade da sessão Agora é com você,
ok? Que tá na página seguinte, página 39, e vai enviar para mim também numa postagem que eu fiz já lá no portal SAIS, onde está a atividade de geografia capítulo 17. Você vai colocar ali a tua resposta dessas duas atividades e depois continuar a leitura do capítulo, fazer a sessão atividades para a sala. Ou seja, muita coisa, estou indo, fique aí você terminando seu serviço que eu vou descansar. Até a próxima, gente.